Meu bem, pensa em uma pessoa feliz hoje. Finalmente vou conseguir contar minha história para vocês. Enviei minha carta para o pessoal do canal faz mais de 7 meses já. Mas entendo que é muito corrido para eles estar trazendo todos os detalhes aqui para vocês. Vejo isso porque, para a gente conseguir apurar todos os fatos da minha vida, foram mais de 8 dias. Hoje eu tenho 88 anos bem vividos. E olha, já vi tanta coisa nesta vida que às vezes penso se não era melhor ter ficado cega. Meu nome é Aparecida, mas pode me chamar de Cida, que é como sempre gostei. Vou te contar uma história que nunca contei completa para ninguém. É sobre os 16 anos que passei preparando mortos da nossa cidade pequena, lá no interior. Anos que me ensinaram que os vivos podem ser muito mais perigosos que os mortos. Você já teve um dia que dividiu sua vida em antes e depois? Pois eu tive, minha filha. Foi numa segunda-feira de janeiro de 1966, faz quase 60 anos, mas lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Eu tinha 29 anos, 4 filhos pequenos grudados na minha saia, e um marido bom que trabalhava como zelador do cemitério da nossa cidade pequena aqui no interior. Jorge, meu marido, era 9 anos mais velho que eu, um homem trabalhador que a igreja contratou para cuidar do cemitério. Não era funcionário público, não. Naquela época, essas coisas eram diferentes. Ele recebia um dinheirinho da igreja, e a gente morava numa casinha cedida nos fundos do cemitério mesmo. Naquela manhã, eu estava na cozinha cedo, como sempre, coando café no pano. Essas máquinas de café elétrica nem existiam para gente pobre como nós. O cheiro do café subindo, misturado com o estalo da lenha no fogão, era o som que começava todo dia na nossa casa. Jorge tinha saído cedo para abrir o portão do cemitério e fazer a primeira ronda. Você sabe o que é encontrar seu marido caído no chão, frio, com apenas 39 anos? É uma dor que range no peito como roda de carroça sem graxa. Encontrei meu Jorge estirado entre os túmulos com a cara azulada e os olhos vidrados. Infarte, disse o doutor. Coração parou de uma hora para outra. O velório foi ali mesmo na nossa casa, como se fazia na época. Vizinhos trouxeram comida, as mulheres ajudaram a vestir ele com a roupa boa e ficamos 24 horas rezando o terço. Meus 4 filhos pequenos, Carlos com 7 anos, Maria com 5, José com 3 e a Érica, que mal tinha completado 1 ano e meio, não entendiam direito por que o pai não acordava. Mas o pior, meu bem, veio depois do enterro. 3 dias depois, o padre Antônio bateu na minha porta. Homem seco, de poucos sorrisos, me disse que eu tinha 1 mês para deixar a casa. É para o próximo zelador, ele falou, sem nem olhar nos meus olhos, como se eu e meus filhos fôssemos apenas móveis velhos que precisavam ser removidos. E aí você me pergunta, Dona Cida, e sua família? Não ajudou? Ah, minha filha, se eu te contar, você não vai acreditar. Meu pai, seu Antônio, tinha 58 anos e trabalhava em terra alheia. Morava com minha madrasta, Dona Benedita, que nunca me engoliu direito. Quando fui pedir ajuda, ela foi clara como água. Aqui não tem espaço para mais 4 bocas, Aparecida. Você que se vire ou arrume outro marido rápido. Meus 3 irmãos. Ah, esses foram piores ainda. Manuel, o mais velho, disse que não podia me ajudar porque mal sustentava a própria família. Francisco tinha mudado para uma cidade grande e nem sabia o que tinha me acontecido. Sebastião, o mais novo, vivia de favor na casa do pai e não podia fazer nada. Na verdade, meu bem, eles tinham era vergonha de uma irmã viúva, pobre e com 4 filhos pequenos. E tem mais, minha filha. Gosto de falar tudo explicadinho, porque é tão chato quando a gente está ouvindo uma história e fica com perguntas na cabeça. O pessoal do canal me disse que, infelizmente, não consegue ler todos os comentários. Bom, deixa eu te falar da família do meu marido, dos meus sogros também. Ah, minha filha, essa é outra história triste. Jorge era de uma cidade vizinha, a mesma que do seu Isaías, que inclusive conhecia meu marido desde o ventre da mãe dele. E foi ele quem chamou meu marido para trabalhar aqui na cidade 11 anos antes. A tal cidade fica a uns 80 quilômetros daqui. Veio trabalhar no nosso cemitério porque na cidade dele não tinha serviço. A família dele era ainda mais pobre que a minha. O pai tinha morrido quando Jorge era jovem e a mãe, Dona Conceição, morava numa casinha de favor com a filha mais nova, irmã do Jorge.
Quando Jorge morreu, mandei recado para lá através de um caminhoneiro que fazia a linha entre as cidades. Dona Conceição veio para o enterro, coitada, chorando muito. Mas ela mesma me disse: Cida, minha filha, eu queria ajudar, mas mal tenho o que comer. Moro de favor na casa de uma prima, cuido da Joana, que é doente mental. Não posso levar vocês para lá. A irmã do Jorge, Joana, tinha problema na cabeça desde criança. Hoje em dia chamam de deficiência intelectual, mas naquela época diziam que era doida mesmo. Pinel. Dona Conceição passava a vida cuidando dela, vivendo de pequenos favores, costurando para fora quando conseguia. Filha, ela me disse segurando minha mão no velório, se eu pudesse levava vocês. Mas onde vou botar 4 crianças numa casa que nem minha é? Tinha também um irmão do Jorge, o Antônio, que tinha ido trabalhar numa fazenda de café no interior de São Paulo. Sumido há anos, sem dar notícia, sem endereço certo. Ninguém sabia nem se estava vivo ainda. Então, da família do Jorge, só sobrou Dona Conceição e a Joana. E elas mal conseguiam se sustentar sozinhas. Dona Conceição voltou para a cidade dela depois do enterro com a ajuda do seu Isaías. Era assim, meu bem. Família pobre ajuda quando pode, mas quando não pode, não pode mesmo. Não era má vontade, era impossibilidade real. Dona Conceição teria me recebido se tivesse condições, tenho certeza disso. Mas às vezes a vida aperta tanto que nem boa vontade é suficiente. Quando vi que família não ia me estender a mão, entrei em desespero mesmo. O padre tinha me dado 1 mês para sair da casa e esse prazo estava correndo que nem água de torneira aberta. Então resolvi sair procurando emprego, mesmo sabendo que mulher com 4 filhos pequenos não arranja trabalho fácil. Uma coisa eu te digo, minha filha, essa é a parte ruim de depender do marido. Quando ele falta, a gente tá lascada, se não tiver pelo menos uma profissão na vida. Primeiro tentei as casas das famílias mais ricas da cidade, oferecendo meus serviços como doméstica. Bati na porta da casa do coronel Raul, da família do juiz, do prefeito. Em todas elas a resposta era a mesma. Ah, dona Aparecida, a gente já tem doméstica fixa há anos. Não precisamos de mais ninguém. Alguns eram verdade, sim, mas em muitas casas que me fecharam as portas na cara. Eram mentira deslavada. Eles não queriam, era viúva desesperada trabalhando na casa, trazendo mau agouro e tristeza para a família deles. Na época, muita gente tinha dessas superstições bobas. Na casa do doutor Sebastião, a esposa foi mais cruel ainda. Aparecida, mulher viúva com filho pequeno dá muito trabalho. Toda hora tem que sair para resolver problema de criança. Prefiro mulher solteira ou casada, que tem vida mais organizada. Depois tentei o armazém do seu Manuel, a padaria do seu Chico, até a farmácia do Dr. João. Nada. Ninguém precisava de ajudante. Ou melhor, ninguém queria contratar mulher na minha situação. Estava voltando para casa com o coração apertado quando seu Zé do bar me chamou na esquina da praça. Ei, dona Aparecida, ouvi dizer que a senhora está procurando emprego. Estou sim, seu Zé. Olha, no meu bar eu preciso de alguém para servir as mesas, lavar louças, organizar as coisas na cozinha. Bar, meu bem. Lugar onde só tinha homem bêbado, onde mulher que trabalhava já era automaticamente mal falada. Lugar onde, se eu aceitasse, minha reputação ia para o buraco de vez. Um exemplo de comparação para você ter uma ideia seria como se eu trabalhasse no puteiro. Além do mais, o salário que ele disse que me pagaria seria muito pouco. Agradeço a proposta, seu Zé, mas não posso aceitar. Por quê? Trabalho honesto é trabalho honesto. Eu não vou deixar os homens mexer com a senhora. Eu pedi um tempo para ele. Na minha cabeça eu iria continuar procurando, em último caso eu aceitaria. Voltei para casa naquela tarde com vontade de chorar. Tinha batido em todas as portas possíveis e não encontrei nada. O prazo para deixar a casa estava acabando, o dinheiro estava terminando e eu não sabia mais o que fazer. Dona Rose, falei com minha vizinha, uma santa mulher que ficava com meus pequenos enquanto eu procurava trabalho, acho que vou ter que voltar para a casa do meu pai mesmo. Não tem outro jeito. Não fala isso, Cida. Algo vai aparecer. Deus não abandona a mãe trabalhadora. Mas eu estava perdendo a fé. Estava achando que Deus tinha se esquecido de mim e dos meus filhos.
Eu sabia que na casa do meu pai iria ser um inferno. Minha madrasta era muito tinhosa. Na igreja, as mulheres direitas da cidade já cochichavam nos meus ouvidos. Aparecida, você é nova ainda, vai arranjar outro marido rapidinho. Como se marido fosse fruta no pé que você colhe quando precisa. E os homens? Ah, esses foram logo chegando com propostas indecorosas, achando que viúva pobre é mulher fácil. Imagine se eu trabalhasse no bar do seu Zé. Foi quando apareceu na minha porta Coronel Antônio, dono da única funerária da cidade. Homem rico, influente, que controlava quase tudo o que acontecia ali. Ele me chamou numa tarde e fez uma proposta que ninguém ousava fazer. Dona Aparecida, a senhora quer ficar na casa? Tenho uma proposta para a senhora. Então ele me ofereceu trabalho para preparar os mortos. Mesmo salário que meu marido recebia. Preparar mortos, meu bem. Você entende o que isso significava? Uma coisa era eu morar no quintal do cemitério. Outra, bem diferente, seria eu preparar corpos de gente morta. Numa cidade pequena e conservadora, mulher que mexia com morto era considerada impura, contaminada. Era trabalho que só homem fazia. E olhe lá. Mas eu tinha 4 filhos. Uma casa para não perder era um beco sem saída. Aceito, eu disse com a voz tremendo. Do lado de fora, começou a chover forte, como se até o tempo soubesse que algo grande estava mudando. E você, meu bem, já teve que escolher entre sua dignidade e a sobrevivência dos seus filhos? Porque foi exatamente essa escolha que eu tive que fazer naquele tempo, quando aceitei o trabalho. Mas deixe eu te explicar como funcionava essa história toda. O Coronel Antônio não era coronel militar, não. Era o que a gente chamava de coronel de barranco, homem rico, dono de terras grandes, que recebia esse título por influência política e poder econômico na região. Era assim no interior brasileiro naquela época. Quem tinha muito dinheiro, muita terra e controlava votos na eleição, todo mundo tratava de coronel por respeito e medo. Não precisava ter servido no exército nem nada. Era título que vinha do poder mesmo, do prestígio que a riqueza dava. Esses coronéis mandavam na cidade quase como se fossem donos. Controlavam quem era eleito prefeito, quem virava delegado, quem conseguia emprego público. Tinham mais poder que muito político oficial. O coronel Antônio era dono de 3 fazendas grandes, controlava a funerária, tinha contrato com a igreja para cuidar dos enterros e ainda por cima financiava a campanha de vários candidatos. Por isso todo mundo o respeitava, ou tinha medo dele. Se você não sabia, esse era o sistema de coronelismo que dominava o interior brasileiro há décadas, meu bem. Família rica controlava tudo: economia, política, justiça. E quem não se curvava para eles acabava mal. Minha filha, deixa eu te explicar direito outra coisa importante também, sobre como funcionava o trabalho no cemitério. Meu Jorge era zelador geral. Cuidava da limpeza do cemitério, aparava o mato, lavava a capelinha, tirava as flores murchas dos túmulos, fazia ronda para ver se estava tudo em ordem. Trabalho honesto, mas simples, nada diretamente com os mortos. Agora, seu Isaías, amigo do meu marido, esse sim era o coveiro de verdade. Homem negro de uns 60 anos, forte ainda, que cavava as covas, ajudava a descer o caixão na hora do enterro, fechava a sepultura depois. Quando tinha exumação, tirar osso velho para abrir espaço para enterro novo. Era ele que fazia também. Mas seu Isaías tinha outra habilidade que pouca gente sabia. Quando era mais novo, lá na cidade grande de onde veio, ele trabalhava preparando mortos. Lavava, vestia, penteava, deixava apresentável para velório. Trabalho que exigia jeito especial, mão forte e delicada ao mesmo tempo. Aqui na nossa cidade, quem fazia esse serviço era seu Raimundo, velho conhecido de todo mundo. Mas seu Raimundo morreu de velhice, poucos dias antes do meu Jorge. Aí a funerária do coronel Antônio ficou sem ninguém para preparar os corpos. Foi quando apareceu na minha porta o coronel Antônio, me fazendo aquela proposta. Foi só depois, quando aceitei o trabalho, que seu Isaías me contou como tinha sido. Dona Cida, ele me explicou. O coronel me chamou para voltar a preparar morto, igual eu fazia na cidade grande quando era novo. Mas eu disse que não queria mais mexer com isso, preferia ficar só cavando cova. Foi aí que lembrei da senhora precisando de emprego e sugeri seu nome.
E ele aceitou na hora? Eu perguntei. Não, ficou meio desconfiado no começo. Mulher preparando morto? Ele perguntou. Aí expliquei que a senhora estava precisada, que seria difícil arrumar uma pessoa disposta a trabalhar com gente morta. Ele pensou e concordou. Apesar da franqueza do seu Isaías, eu entendi que ele só estava me ajudando, e eu não podia reclamar. E tem uma coisa importante. No cemitério, tinha uma capelinha onde só quem pagava podia fazer velório. Família rica velava lá na capela bonita. Mas quem era pobre, como nós, velava em casa mesmo. Quando meu Jorge morreu, o velório foi na nossa sala pequena, porque não tínhamos dinheiro para pagar capela, como já te contei. Eu fiquei bem chateada. Afinal, meu marido trabalhou duro ali, por mais de 11 anos, antes mesmo de me conhecer. Eu e muitos conhecidos achávamos que o coronel iria abrir uma exceção. Era assim que funcionava. Até na hora de morrer, rico tinha privilégio e pobre se virava como podia. Agora deixa eu te contar de vez como foi meu primeiro dia de trabalho oficial. Na noite anterior, nem consegui pregar o olho direito. Ficava virando na cama, pensando no que ia enfrentar no dia seguinte. Meu estômago revirava só de imaginar. Levantei antes do galo cantar, umas 4:30 da manhã. Fiz café bem forte. Ia precisar de toda a energia que conseguisse. E arrumei os meninos para deixar na casa da Dona Rose. A Érica, minha bebê de 1 ano e meio, ainda mamava no peito. Então tive que tirar leite e deixar numa mamadeira improvisada. Dona Rose, eu disse entregando as crianças. Se precisar de alguma coisa, manda o recado através do seu Isaías. E se a Érica chorar muito, deixa comigo, Cida. Vai trabalhar tranquila. A funerária ficava na rua dos fundos da igreja, uns 15 minutos de caminhada da minha casa. Lugar meio escondido, que a gente só notava quando precisava. Era uma casa velha de madeira, dessas antigas, com 2 andares e até porão. Lugar sombrio, que dava calafrios só de olhar. As tábuas da parede eram escuras, meio empenadas, e rangiam com qualquer ventinho. O telhado era bonito de telha francesa. Assim que pisei naquela casa, senti um frio subir pela espinha, meu bem. Não era frio de temperatura, era frio de alma mesmo. Como se aquele lugar guardasse tristeza de anos e anos. Cheiro forte de desinfetante misturado com vela de cera tentava disfarçar outros cheiros que eu ainda ia conhecer, mas não conseguia tirar aquela sensação pesada do ar. Seu Isaías me esperava na porta, com cara séria, mas bondosa. Bom dia, dona Cida. Pronta para aprender? Pronta não sei, mas precisando estou, respondi, com a voz trêmula e tentando não demonstrar o arrepio que sentia. Ele me levou para dentro e foi explicando cada coisa. O primeiro andar tinha uma salinha na frente, onde ficavam os caixões vazios, empilhados um em cima do outro. As tábuas do chão rangiam a cada passo que dávamos. Uma sala maior no meio, onde preparavam os corpos, tinha uma mesa comprida de madeira manchada pelo tempo, umas banquetas velhas, prateleiras com vidros cheios de líquidos que eu não sabia o que eram. E embaixo tem o porão, seu Isaías explicou, apontando para uma portinha pequena no canto. Lá guardamos material, ferramentas, é despensa, pode não parecer, mas o lugar é fresco. Só de olhar para aquela portinha do porão, me deu vontade de sair correndo. Parecia boca de túmulo aberta, escura, úmida. O ar que subia de lá era gelado e tinha cheiro de terra molhada. Nos fundos da casa tinha um quartinho onde guardavam as roupas dos mortos, panos para limpeza, flores artificiais, velas, terços. Tudo muito simples, muito básico. Mas o lugar em si... Ah, meu bem, aquele lugar tinha energia pesada que fazia os cabelos do braço e da nuca ficarem em pé. E por fim, ele disse que a parte de cima estava para alugar, que quem morava ali a vida toda era seu Raimundo, o tal que eu estava assumindo o lugar. Fiquei imaginando, quem seria o maluco que teria coragem de morar lá em cima? Olha, dona Cida, seu Isaías explicou, na nossa cidade funciona assim. Quando alguém morre, família rica ou pobre, cuida de tudo em casa. Lava o corpo, veste, faz velório na sala mesmo. A senhora já fez isso com meu amigo, então sabe como é. Então quem vem para cá? Perguntei. 2 situações bem específicas. Primeiro,
Família muito rica que quer fazer velório na capela bonita do cemitério, aquela que cobra caro, que a senhora não pôde usar quando Jorge morreu. Essas famílias preferem trazer o defunto para preparar aqui profissionalmente. Depois velam lá na capela com todo luxo. Seu Isaías continuou, dizendo que velório em casa dá trabalho danado, mesmo sendo rico. Tem que arrumar móvel, receber visita, cozinhar para todo mundo, limpar casa depois. Família rica prefere pagar para ter sossego. Usavam a capela que já estava pronta. E a segunda situação? Perguntei curiosa. A segunda são os rejeitados que ninguém quer cuidar. Bebê abandonado, mendigo que morreu na rua, prostituta que família expulsou, trabalhador que morreu longe de casa e chegou aqui já estragado. Gente que não tem ninguém para lavar, vestir e velar. Tudo que ele me falava era inacreditável. Eu estava cada vez mais angustiada, pensando: no que fui me meter, meu Deus, socorro! Família rica sempre manda roupa bonita, sapato, até maquiagem para mulher. Quer tudo perfeito, paga bem por isso. Já os rejeitados, a gente veste com mortalha. Mortalha! Eu nem sabia o que era isso. Seu Isaías continuou me explicando. É uma roupa especial para enterrar morto, dona Cida. Tipo túnica comprida, feita de tecido simples, algodão cru ou linho grosso. Tem duas cores principais: branca, que significa pureza e ressurreição, ou marrom, que parece hábito franciscano. A igreja doa essas mortalhas para vestir quem não tem família para trazer roupa. Seu Isaías me mostrou algumas mortalhas penduradas numa corda. Olha, são bem simples. Manga comprida, vai até o pé, amarra nas costas com cordão. Tem abertura na frente para vestir mais fácil no defunto. Antigamente, todo mundo era enterrado de mortalha. Roupa comum era luxo que pobre não podia ter. E o processo de preparar é igual para os dois? Eu perguntei. Queria saber se precisava tratar os ricos diferente dos pobres. O cuidado é o mesmo, dona Cida. Rico ou rejeitado, todo o corpo precisa ser lavado completo. Primeiro a senhora esquenta a água morna, pega sabão de coco e esponja e lava cada parte: cabelo, rosto, pescoço, braços, peito, barriga. E as partes íntimas? Perguntei, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Tudo, dona Cida, tudo mesmo. Órgãos genitais, ânus, virilhas. Tem que lavar bem lavado, porque senão fica cheiro ruim durante velório. E depois secar bem secadinho com pano limpo. Meu estômago revirou, meu bem. Imagina eu, mulher casada que só tinha visto o corpo nu do meu próprio marido, tendo que lavar partes íntimas de homem estranho morto? Na nossa época, isso era impensável para a mulher direita. Seu Isaías, como que vou conseguir tocar nessas partes de homem que não conheço? Dona Cida, morto não é mais homem nem mulher, é apenas corpo que precisa de cuidado. Não tem maldade, não tem malícia, é trabalho, só isso. E depois da lavagem, seu Isaías? Depois vem a parte mais delicada, vedação dos orifícios. Tem que tampar boca, nariz, ouvido, partes íntimas, para não vazar líquido durante velório. Usa algodão embebido em álcool, enfia bem devagarzinho. Como assim vazar líquido? Corpo morto solta líquidos, dona Cida. Se não tampar direito, pode escorrer durante velório e assustar família. Então, a gente veda tudo certinho com algodão. Naquela época não existia essa tanatopraxia moderna não, meu bem. Era processo simples. Limpeza, vedação, posicionamento. Nada de químico complicado para conservar corpo por semanas. Enterro era sempre no dia seguinte, então bastava deixar apresentável por 24 horas. Seu Isaías me ensinou tudo com paciência de professor. Primeiro me mostrou todos os materiais que ia usar. Sabão de coco, esponjas, toalhas limpas, jarros para água morna, algodão, álcool e uns vidros com líquidos que eu não conhecia. Isso aqui é formol, ele explicou, mostrando um vidro com líquido claro. Só uso quando o corpo vai ficar mais tempo sem enterrar, para não dar cheiro forte. Passo um pouco na boca e nariz. Mas cuidado, queima a pele da gente se pingar. Sempre uso pano molhado na mão para proteger. Me mostrou também uma tesourinha pequena para cortar unha,
navalha bem afiada para fazer barba nos homens, pente fino, brilhantina para assentar cabelo masculino e um potinho com pó de arroz. Esse pó de arroz é para maquiagem? Perguntei. É para disfarçar palidez da morte. Passo no rosto todo, pescoço, mãos. Deixa a cor mais natural. Mulher morta, às vezes família traz batom, mas normalmente não usa. Homem morto fica mais bonito de barba feita, então sempre faço. Mulher às vezes precisa arrancar pelo do buço se família pedir. Ele me explicou que cabelo também tinha jeito certo. Homem sempre com risca do lado, bem assentado com brilhantina. Mulher podia fazer coque, trança ou deixar solto nos ombros, dependendo da idade. Criança sempre cabelo solto, natural. E a roupa como veste? Mortalha veste igual camisa de dormir, só que mais comprida. Primeiro veste braços nas mangas, depois puxa pelo corpo, amarra cordão nas costas bem apertadinho. Tem que cobrir pé também. Morto não pode ficar com o pé de fora. Seu Isaías me mostrou como posicionar corpo no caixão, sempre reto, braços cruzados no peito, direito por cima do esquerdo, mãos entrelaçadas segurando terço ou crucifixo, cabeça um pouco levantada no travesseiro pequeno, olhos bem fechados, boca fechada também. Os caixões quem faz? Marceneiro da cidade faz sob encomenda. Madeira simples para pobre, madeira nobre para rico. A funerária do coronel só intermedia, família encomenda, marceneiro faz, manda entregar aqui. Dentro do caixão sempre tem travesseirinho pequeno e lençol branco. Ele me alertou que ia ter que tocar em todo tipo de corpo. Recém-nascido, criança, adulto, velho, homem, mulher, rico, pobre, limpo, sujo. Era trabalho completo de preparação. Sempre faz como se fosse para sua própria família. Ele me ensinou. Pensa, como eu gostaria que cuidassem de mim se eu morresse. Esse é segredo para fazer trabalho com dignidade. Estava absorvendo todas essas informações quando escutamos barulho de carroça chegando. Meu coração disparou. Chegou o primeiro, seu Isaías disse. Coragem, dona Cida. Entraram 2 homens carregando um embrulho pequeno demais. Pequeno demais para ser gente adulta. Era bebê, meu bem. Bebê recém-nascido envolvido numa manta suja. Acharam esse aí numa caixa de sapato na porta da igreja, um dos homens disse. Padre mandou preparar para enterro de tarde. Quando eles saíram e seu Isaías abriu a manta, senti o mundo desabar em cima de mim. Era menino, pequeninho, cordão umbilical ainda mal cortado. Não devia ter nem um dia de vida, e estava gelado, com a pele azulada. Meu bem, naquela hora, desabei a chorar que nem criança. Chorei tanto que seu Isaías ficou preocupado se eu ia conseguir trabalhar. Porque eu pensei nos meus filhos, minha Érica, que estava na casa da dona Rose. Não tinha nem 2 aninhos. Como que uma mãe consegue parir uma criança e jogar fora igual lixo? Ou será que alguém tirou o bebê dela, meu Deus? Eu soluçava, sem conseguir parar as lágrimas. Como que alguém faz isso com um bebê recém-nascido? Dona Cida, se acalme. Seu Isaías tentou me consolar. Chorei mais de 10 minutos seguidos. O desespero que tomou conta de mim foi terrível. Chora mesmo, dona Cida. Não tem nada de errado em chorar por criança morta. Mostra que a senhora tem coração bom. Levei um tempo para me recompor. Seu Isaías ficou pacientemente esperando, entendendo que para a mãe de bebê pequeno, aquela situação era desesperadora. Pronta agora? Ele perguntou. Acho que sim, respondi, ainda fungando. Então vamos dar banho nesse menino. Vamos deixar ele limpo e bonito, como todo bebê merece. Seu Isaías me guiou passo a passo. Me mostrou como esquentar água na temperatura certa, como segurar bebê morto, como lavar cada parte do corpinho gelado com sabão de coco, como secar com cuidado, como vedar os orifícios pequeninos com algodão embebido em álcool, como vestir a mortalha branca pequenina que a igreja doou, amarrando o cordão nas costas, como pentear o cabelinho fininho e posicionar as mãozinhas cruzadas no peito. E foi assim, chorando e fungando, que aprendi a preparar meu primeiro morto. Um bebê abandonado que me fez lembrar da fragilidade da vida e da sorte que meus filhos tinham de ter mãe que os amava. Quando terminei de preparar aquele bebê, ele parecia um anjinho dormindo, limpinho, com mortalha branca da igreja, cabelinho penteado, mãozinhas cruzadas segurando um crucifixinho pequeno.
Não parecia mais criança abandonada numa caixa de sapato. Ninguém apareceu para o enterro daquele menino, meu bem. Só eu, seu Isaías, o padre e o vento frio soprando entre os túmulos. Criança abandonada nem nome teve. Foi enterrada como criança sem identificação. Voltei para casa naquela tarde e abracei minha Érica com força. Depois peguei todos os meus pequenos, Carlos, Maria, José, e fiquei ali chorando que nem criança perdida. Chorei tanto, meu bem, tanto que Dona Rose ficou desesperada, achando que tinha acontecido alguma tragédia. E sabe de uma coisa? Deus que me perdoe por falar isso, mas acho que naquele dia eu chorei mais do que na morte do meu Jorge. Sim, mais do que quando perdi meu marido amado. Parece loucura, né? Eu amava Jorge demais, com todo o meu coração. Ele era minha vida inteira. Mas a diferença é que Jorge já tinha vivido 39 anos, tinha casado, tinha tido filhos, tinha conhecido amor, trabalho, alegrias. Era homem feito que teve sua chance na vida. Claro, era muito jovem, muito mesmo. Mas aquele bebê, meu Deus, aquele bebezinho deveria ter uma vida inteira pela frente. Deveria ter aprendido a engatinhar, falar. Mamãe, correr pelo quintal, ir na escola, se apaixonar, casar, ter filhos. E tudo isso foi jogado numa caixa de sapato como se fosse lixo descartável. Quando parei de chorar, uma certeza bateu na minha cabeça. Eu não queria mais voltar naquele lugar maldito de jeito nenhum. Nunca mais. Pensei, amanhã mesmo vou no bar do seu Zé e aceito a proposta dele. 1000 vezes melhor trabalhar servindo cachaça para bêbado vivo do que tocar em bebê morto. Pelo menos vou conseguir dormir direito, sem ter pesadelo. Dona Rose me ajudou a tomar aquela decisão. Ela dizia que não era bom trazer essa energia negativa para as crianças todos os dias. No outro dia cedo, antes mesmo de clarear direito, saí de casa determinada. Ia aceitar o trabalho no bar e pronto. Que falassem o que quisessem de mim. Que me chamassem de mulher perdida, de desrespeitosa. Não me importava mais. Qualquer coisa era melhor que aquele sofrimento. Esperei até às 9 da manhã, que era quando abri as portas. Mas para meu azar, já tinha uma funcionária nova. Uma moça de uns 20 anos, solteira, que seu Zé tinha contratado na semana anterior. Ele disse com pena: se eu soubesse que a senhora ia mudar de ideia, tinha esperado. Mas não posso ter 2 funcionárias. Negócio não dá para tanto. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Arrasada mesmo. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Perambulei pelas ruas pensando no que fazer da minha vida. Não tinha outro jeito. Era voltar para a funerária ou morrer de fome com meus filhos. Com o coração pesado que nem pedra, voltei para aquela casa sombria. Cheguei bem tarde, quase meio-dia, e seu Isaías estava me esperando na porta com cara preocupada. Dona Cida, ele disse aliviado, pensei que a senhora não ia voltar mais. Entendo perfeitamente seus sentimentos. Começar com bebê no primeiro dia é muito pesado mesmo. Tentei arranjar outro trabalho, mas não consegui, confessei. Bom, então vem comigo que já temos serviço. Chegou um corpo de manhã cedo. Para minha surpresa, já tinha outro defunto na mesa. Era homem adulto dessa vez, trabalhador rural de uns 45 anos que tinha morrido de febre alta. Família trouxe porque não tinha condições de preparar em casa. Minha filha, se preparar bebê foi difícil, preparar homem adulto foi 10 vezes pior. Não digo isso na parte sentimental, não. Eu fiquei com dó dele, sim. Mas era porque o corpo era pesado que nem saco de cimento. Para virar ele na mesa, precisei da ajuda do seu Isaías. E olha que o homem não era gordo, não, era magro até. Fiquei pensando, meu Deus, e se vier um homem grande e barrigudo? Como que vou dar conta sozinha? Quando seu Isaías saiu para buscar água e me deixou sozinha com aquele corpo nu, senti tontura. Minha mão tremia lavando aquele corpo, principalmente nas partes íntimas. Nunca tinha visto o homem pelado além do Jorge, e agora tinha que lavar cada parte daquele estranho morto. Peguei a esponja, ensaboei bem e lavei tudo rapidinho, sem olhar direito. Virei o corpo, lavei as costas, as nádegas, limpei bem. Foi constrangedor demais, mas consegui. Seu Isaías percebeu minha dificuldade e no final do dia me disse uma coisa que mudou tudo. Dona Cida, a senhora não vai dar conta sozinha desse trabalho.
Corpo de adulto é serviço pesado demais para a mulher fazer sozinha. Vou conversar com o Coronel Antônio para eu ficar aqui trabalhando junto com a senhora. Pensa na minha felicidade quando ele falou isso. Finalmente ia ter alguém de confiança do meu lado naquele lugar assombrado. Alguém que entendia o trabalho, que podia me ensinar direito, que podia me ajudar com corpo pesado. O senhor faria isso por mim? Claro que sim. Além do mais, 2 trabalhando faz serviço melhor e mais rápido. Coronel vai gostar da ideia. E foi assim que seu Isaías se tornou meu parceiro de trabalho e meu anjo da guarda naqueles primeiros dias terríveis. Sem ele, tenho certeza que não teria aguentado nenhuma semana preparando os mortos da nossa cidade. E assim foram chegando os corpos. Eu percebia que com mulher morta era diferente, mas não menos difícil. Tinha que lavar seios, partes íntimas femininas, às vezes até fazer limpeza interna se tinha corrimento. Trabalho íntimo que mexia comigo porque pensava, um dia alguém vai ter que fazer isso comigo também. O pior eram os idosos que morriam sem controle dos esfíncteres. Chegavam sujos de fezes, urina, às vezes vômito. Cheiro terrível que grudava na roupa, no cabelo, nas mãos. Tinha que limpar tudo, lavar várias vezes, usar álcool para tirar o odor. Com o tempo, conseguia lavar qualquer corpo. Homem, mulher, criança, sem sentir vergonha ou nojo excessivo. Virou mecânico mesmo. Sabão, esponja, água morna, secar, pentear, vestir. Mas às vezes ainda me pegava pensando, que vida é essa que estou vivendo? Mulher direita não devia estar fazendo isso. Principalmente quando chegava corpo de homem jovem, bonito, que me fazia lembrar do Jorge na época que éramos namorados. Perdoa, meu Deus, eu rezava baixinho enquanto lavava. Perdoa se estou pecando, mas preciso sustentar meus filhos. Era luta interna constante, meu bem, entre necessidade de trabalhar e vergonha de mexer com intimidade de mortos, entre responsabilidade de mãe e moral de mulher conservadora. Mas com o tempo aprendi que aquele trabalho, por mais constrangedor que fosse, tinha dignidade própria. Estava dando banho final naquelas pessoas, preparando elas para encontro com Deus. Era ato de caridade cristã, mesmo que sociedade não entendesse assim. Espero que você não me julgue mal. Isso que estou dividindo aqui é algo muito íntimo da minha vida. Algo difícil de contar. Sabe, mudando de assunto, enquanto eu trabalhava, Deus colocou um anjo na minha vida. Estou falando da Dona Rose, que morava 2 casas da nossa. Ela conhecia meus filhos desde pequenos, tinha sido amiga da minha falecida mãe e não se dava bem com minha madrasta, igual eu. Cida, ela me disse, eu cuido dos seus meninos. Você vai trabalhar tranquila. Aqui nós, mulheres, temos que nos ajudar, porque os homens só pensam neles mesmo. E ela cuidou, meu bem. Cuidava como avó carinhosa. Dava comida, contava história. E ela amava aquelas crianças como se fossem dela. Enquanto isso, na cidade, eu virei assunto proibido. As mulheres direitas atravessavam a rua quando me viam. No mercado, os comerciantes atendiam outras pessoas primeiro, como se eu fosse invisível. Na igreja, que eu ia raramente, sentava sempre no último banco, sozinha, enquanto os sussurros corriam pelas fileiras da frente. Aquela Aparecida perdeu a vergonha, elas diziam. Mulher que mexe com morto fica contaminada. Vai atrair desgraça para a cidade toda. Bobagem, né, minha filha? Que povo tonto! Mas era assim que pensavam. Mulher tinha que ser mãe, esposa e dona de casa. Qualquer coisa fora disso era pecado ou coisa pior. Deixa eu te contar como foi quando chegou o final do primeiro mês e recebi meu primeiro salário, Nossa Senhora. Que emoção que tomou conta de mim. Era a primeira vez na vida que eu recebia dinheiro pelo meu próprio trabalho. Quer dizer, eu trabalhava quando jovem, antes de casar. Mas agora era outro gostinho, sabe? Sempre tinha dependido do Jorge, e depois que ele morreu, vivia das migalhas. Peguei aquelas notas na mão e senti que minha dignidade tinha voltado. Não era mais viúva pedindo favor, não era mais mulher dependendo da caridade alheia. Era trabalhadora que ganhava seu próprio sustento. A primeira coisa que fiz foi levar meus 4 filhos para passear na Praça Central. Fazia tempo que não saíamos de casa todos juntos, só para se divertir. Comprei pipoca do vendedor ambulante, deixei eles brincarem no parquinho pequeno que tinha lá.
Ver meus meninos correndo, rindo, sendo criança de novo. Ah, meu coração quase explodiu de alegria. E sabe o que mais me emocionou? Consegui comprar um carrinho de bebê para Érica. Coisa simples. Minha filha nunca tinha tido carrinho próprio. Dona Rose sempre carregava ela no colo quando precisava sair, e eu via que era peso demais para a mulher de idade. Agora a senhora vai ter onde botar a menina quando sair comigo. Falei para Dona Rose toda orgulhosa. Eu dava 70% do meu salário para ela, e ainda achava pouco pelo tanto que fazia. Ela que cuidava das crianças, que fazia comida, que dava banho. Ela que fazia todas as compras da casa, porque eu não tinha tempo nem horário certo para nada. Meu trabalho não tinha hora marcada, entende? Morto não escolhe hora para chegar. Às vezes chegava corpo 2 da madrugada, e eu tinha que sair correndo para a funerária. Eu tinha um código com a Dona Rose. Quando precisava sair de madrugada, não chamava ela no portão, para não alarmar os vizinhos. Os 2 cachorros dela me conheciam e abanavam o rabinho de feliz quando me via. Então, eu pegava a chave do cadeado do portão que ficava no buraco de aranha. Era modo de dizer, pois era no buraco do tijolo que eu tinha medo de pôr a mão lá e uma aranha me picar. Então eu entrava e batia na janela do quarto dela. A coitadinha levantava sem enxergar direito. Ela ia lá para casa e eu seguia para o trabalho. Dona Rose vinha para minha casa, para não tirar meus meninos da quentura das cobertas. Não queria que eles pegassem friagem de jeito nenhum. Quando eu voltava de manhã exausta, ela ia para a casa dela com as crianças para eu descansar. Se você acha assim como eu que a Dona Rose era uma querida, escreve nos comentários. Dona Rose era um anjo. Ela merece minha filha. Ela merece. O seu Isaías colocou o telefone fixo na minha casa e na dele, coisa rara naquela época. Eu não gostava que tocava, pois já sabia o motivo, né? Eu lembro uma vez que seu Isaías foi lá em casa umas 5 horas da manhã. Minhas crianças mexeram no telefone para brincar e ficou fora do gancho. Então, ele não conseguindo contato foi até lá. Depois disso eu sempre verificava a linha antes de dormir. Não tinha feriado, não tinha folga de sábado ou domingo. Morte não respeita calendário, né? Mas eu e seu Isaías arranjamos um jeito de dar uma folga um para o outro. Combinávamos assim: hoje eu folgo, amanhã o senhor folga. A gente virou nosso próprio chefe porque Coronel Antônio nunca se metia em nada do trabalho. Aliás, o coronel nunca nem pisou na funerária depois que comecei a trabalhar. Mandava recado através de outros homens, recebia relatório do que aconteceu, mas ali dentro mesmo nunca apareceu. Acho que nem gostava de lugar onde ficavam os mortos. Nos meus dias de folga, era de praxe, que eram os mais felizes da semana, eu levava os 4 filhos para passear. Dona Rose sempre ia junto, porque ela também gostava de sair um pouco de casa. Íamos na igreja, na praça, às vezes até no rio para as crianças brincarem na água. E era assim nossa rotina. Trabalho pesado, horário irregular, discriminação social, mas pela primeira vez depois da morte do Jorge, eu sentia que tinha controle da minha própria vida. Claro que o preço era alto, muito alto. Mas naqueles primeiros meses ainda achava que valia a pena. Ainda não tinha descoberto os segredos sombrios que aqueles mortos carregavam. Nem imaginava que tipo de perigo estava correndo, mexendo com gente que incomodava os poderosos da cidade. Por enquanto, era só uma viúva honesta fazendo trabalho difícil para criar os filhos. E isso, de certa forma, me dava paz no coração. Bom, agora vou te contar as partes mais estranhas do meu trabalho. Porque, por enquanto, te falei só o raso. Vou a fundo nesse assunto, você precisa saber tudo. Naquela cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, onde as mesmas famílias mandavam há gerações, tinha coisas que não podiam ser faladas, tinha mortes que não podiam ser questionadas. Tinha segredos que, se fossem descobertos, iam incomodar gente poderosa demais. E eu, uma viúva pobre com 4 filhos, estava bem no meio disso tudo, vendo coisas que não devia ver, sabendo de coisas que não devia saber. Escuta uma coisa, meu bem. Você sabe qual é a diferença entre olhar e ver? Porque nos primeiros meses trabalhando com aqueles mortos, eu estava apenas olhando. Mas depois eu comecei a ver de verdade. E ver, às vezes, é uma maldição. Um caso que me marcou. Uma moça jovem, 19 anos, chamada Lourdes, filha do seu Chico.
Moça bonita, cabelo preto comprido, sempre alegre. Encontraram ela enforcada numa corda na mata, perto do rio. Suicídio, disse o delegado Mário sem nem investigar direito. Desgosto de amor. Essas moças novas são muito dramáticas. Mas quando preparei o corpo da Lourdes, vi coisas que não batiam com suicídio, não. As unhas dela estavam quebradas, como se tivesse lutado. Tinha arranhões nos braços que não vinham de galho de árvore. E o pescoço? Ah, meu bem, a marca da corda estava errada. Quem se enforca, a marca fica de um jeito. Quem é enforcado por alguém, fica de outro. Além disso, descobri uma coisa que ninguém sabia. A Lourdes estava grávida. 2 meses, mais ou menos. Barriga ainda não aparecia. Mas quando fui lavar o corpo dela, notei que a região íntima estava um pouco diferente, ensanguentada, mais inchada, como se alguém tivesse mexido lá com violência. Mas o mais chocante, tinha algo estranho saindo de dentro dela. Puxei com cuidado e quase desmaiei do susto. Era um bebê, meu bem. Muito pequeno, nem formado direito ainda, mais ou menos do tamanho da minha mão. Devia ter uns 2 meses de gestação, eu acho. Meu Deus do céu, murmurei, segurando aquele fetinho nas mãos. Que monstro fez isso? Foi aí que entendi por que mataram ela. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Moça grávida, solteira, numa cidade pequena, era escândalo pior que peste. Mas quem era o pai da criança? Por que ninguém falou da gravidez? Foi aí que conheci uma pessoa que mudou minha forma de entender aquela cidade. Madame Vera, dona da zona de Meretrício, lugar mal falado onde as mulheres da vida trabalhavam numa casinha amarela na saída da cidade. Madame Vera apareceu na funerária numa tarde, toda vestida de preto, pedindo para ver a Lourdes. Mulher de uns 45 anos, maquiada, perfumada, mas com olhos de quem já viu muito sofrimento. Essa menina vinha conversar comigo, ela me disse baixinho. Estava apavorada, grávida de homem casado importante, pediu ajuda para resolver a situação. Resolve como? Eu perguntei. Tem parteira na cidade vizinha que resolve esses problemas, mas é caro. A Lourdes não tinha dinheiro e o pai da criança não queria ajudar porque dizia que o filho nem dele era. Começou a fazer sentido, meu bem. Moça pobre, grávida de homem rico casado, sem dinheiro para resolver o problema, virando ameaça para a reputação de família importante. Em cidade pequena, isso só termina de um jeito, silenciando a ameaça para sempre. Quem era o pai? Eu perguntei para Madame Vera. Ela olhou em volta, se certificou que ninguém estava ouvindo. Filho do coronel Raul. Aquele Pedrinho que anda sempre de cavalo se achando o dono da cidade. Coronel Raul era amigo do coronel Antônio, homem poderosíssimo, dono de terras enormes. Filho dele envolvido com moça pobre. Era escândalo que podia destruir negócios, casamentos, reputação. Em cidade pequena, reputação vale mais que dinheiro. E isso eu venho te falando desde o começo da minha história. Naquela noite, cheguei em casa tremendo. Dona Rose notou que eu estava estranha e perguntou o que tinha acontecido. Mas como explicar? Como contar que estava descobrindo que nossa cidade pacata era um ninho de cobras? Uma semana depois, chegou outro caso que confirmou tudo o que a Madame Vera disse. Criança de 8 anos, filho de uma família de trabalhadores rurais. João era o nome dele. Menino esperto, alegre, que sempre cumprimentava todo mundo na rua. Acidente, disse o doutor Sebastião, médico oficial da cidade. Caiu da árvore, bateu a cabeça. Mas quando preparei o corpo do João, quase morrendo de chorar, ele tinha exatamente a idade do Carlos, meu mais velho. Vi que não era queda de árvore, não. Tinha marcas de surra pelo corpo todo, dedos machucados. E na cabeça não era marca de queda, era marca de pancada forte, com objeto pesado. Seu Isaías, eu chamei. Isso aqui não é acidente. Eu sei, dona Cida, mas o menino morava na fazenda do coronel Raul. E lá, o que acontece com os empregados não é da nossa conta. Empregados? Como se uma criança de 8 anos fosse empregada. Foi aí que comecei a entender a regra da cidade. Rico pode tudo, pobre não pode nada. Rico mata, pobre morre. Rico esconde, pobre some. E eu, preparando aqueles mortos rejeitados, estava vendo a verdade que ninguém queria que fosse vista.
Já fazia mais de 1 ano que eu estava trabalhando com os mortos, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha cabeça. Não era só uma morte aqui, outra ali. Era um sistema, entende? Uma rede de gente poderosa protegendo umas às outras, e nós, os pequenos, éramos apenas peças descartáveis no jogo deles. O delegado Mário era a peça central dessa engrenagem. Homem baixo, barrigudo, sempre com cigarro pendendo do canto da boca e cheiro forte de cachaça na boca. Ele chegava na funerária toda semana para verificar os corpos, mas o que ele fazia mesmo era combinar versões com o coronel Antônio, que, a pedido do delegado, passou a frequentar a funerária. Eu ficava na salinha, preparando os mortos, e escutava as conversas deles. Eles nem se preocupavam comigo. Afinal, quem ia acreditar numa viúva pobre que mexia com cadáver? Esse aí foi acidente de trabalho, dizia o delegado sobre um homem que chegou com marca de bala nas costas. Caiu em cima da própria espingarda. Atestado já está pronto. E a família? Perguntava o coronel. Família vai receber uma ajuda para não passar necessidade. Problema resolvido. Sempre a mesma conversa, meu bem. Sempre o mesmo jeito de transformar assassinato em acidente, envenenamento em morte natural, espancamento em queda. E sempre uma ajuda para a família ficar quieta. O doutor Sebastião, médico oficial, era outro que estava metido até o pescoço. Homem magro, nervoso, que assinava atestado de óbito sem nem examinar direito o corpo. Uma tarde, eu o vi chegando na funerária com papel já preenchido antes mesmo de ver o defunto. Infarto. Ele escreveu sobre uma mulher que tinha marca de estrangulamento no pescoço. Doutor, eu me atrevi a falar. Não vai examinar? Ele me olhou com desprezo. Você é quem para questionar médico? Cuida da sua parte e deixa a minha comigo. Mas tinha um médico diferente na cidade. Doutor Augusto, homem mais velho, cabelo branco, que atendia os pobres de graça no Santa Casa de Misericórdia. Às vezes ele aparecia na funerária, e eu via que ele não concordava com o que estava acontecendo. Uma vez, ele estava examinando o corpo de uma criança que tinha morrido, de pneumonia, segundo o doutor Sebastião. Mas doutor Augusto levantou a blusa do menino e viu marcas de queimadura de cigarro na barriga. Isso não é pneumonia, ele murmurou. Doutor Augusto? Eu sussurrei. A senhora que cuida das crianças na casa onde ele morava tem costume de queimar os pequenos com cigarro quando fazem arte. Ele me olhou com interesse. Como você sabe disso? Ouço muita coisa, doutor. As paredes têm ouvido. Foi o começo de uma aliança estranha, meu bem. Doutor Augusto começou a prestar mais atenção no meu trabalho, e eu comecei a apontar para ele as coisas esquisitas que via nos corpos. Mas a descoberta mais chocante veio através da Madame Vera. Ela apareceu na funerária numa tarde chuvosa de setembro, toda preocupada. Dona Aparecida, ela disse, sumiu uma das minhas meninas, a Rosinha de 16 anos. Faz 3 dias que não aparece. Fugiu com o namorado? Eu perguntei. Não. Rosinha estava com problemas. Engravidou de cliente importante e o homem não queria que a criança nascesse. Ela veio me pedir dinheiro para ir embora da cidade. E aí? E aí que 2 homens vieram buscar ela 2 noites atrás. Disseram que era para conversar. Ela não voltou. Naquele final de tarde, encontraram Rosinha no rio. Suicídio, declarou o delegado Mário. Desgosto de amor. Quando preparei o corpo dela, vi a mesma coisa que tinha visto na Lourdes. Unhas quebradas, marcas de luta, pescoço com marca errada de corda. Sobre a gravidez não consegui confirmar. Madame Vera, eu perguntei quando ela veio se despedir da Rosinha. Quem era o pai da criança? Filho do juiz, aquele Carlinhos que se forma em direito no ano que vem. Ia se casar com filha do prefeito no mês que vem. Juiz, meu bem. O homem que deveria fazer justiça tinha filho que matava menina pobre para esconder barriga. E ninguém ia investigar nada porque quem investigaria seria o próprio pai do assassino. Foi aí que entendi a rede completa. Coronéis tinham dinheiro e terras. Delegado tinha força policial. Médico tinha poder de declarar causa da morte. Juiz tinha poder de incriminar, julgar e condenar. Até o padre, aquele que queria me enxotar para fora de casa com 4 filhos pequenos, ele tinha poder de benzer tudo e dar legitimidade religiosa ao esquema todo.
todos protegendo uns aos outros, todos dividindo o poder, todos se beneficiando do silêncio sobre os crimes. E os mortos que chegavam para mim eram sempre os que incomodavam essa ordem. Mulheres grávidas de homens importantes, trabalhadores que reclamavam demais, crianças que viam coisas que não deviam ver. Uma coisa que descobri e que me gelou o sangue foi sobre um cemitério que não aparecia nos mapas oficiais. Seu Isaías deixou escapar numa conversa: "Tem corpo que não pode ser enterrado aqui no cemitério oficial, dona Cida. Vai para outro lugar." Que lugar? Lugar que a senhora não precisa saber. Mas é longe, na mata fechada, para gente que sumiu sem deixar rastro. Cemitério clandestino, meu bem. Para os mortos que nem mortos podiam ser oficialmente. Pessoas que sumiram, que foram embora da cidade, mas que na verdade estavam enterrados em buracos na mata, sem caixão, sem reza, sem nome. E o pior, comecei a suspeitar que meu próprio Jorge sabia demais sobre esses enterros clandestinos. Ele era zelador do cemitério oficial, conhecia todo o movimento, sabia quando o corpo sumia dos registros. Será que ele não morreu de infarto natural? Será que pensa na minha perturbação? Não, meu bem. Não queria nem pensar nessa possibilidade. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada na minha cabeça. Naquela noite, olhei para meus filhos dormindo e pensei: estou descobrindo segredos que podem me matar. Mas se eu morrer, quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai proteger elas do mesmo destino das outras? Decidi que tinha que ser mais esperta. Ver tudo, ouvir tudo, guardar tudo na memória. Mas fingir que não sabia de nada. Pelo menos até encontrar um jeito de usar esse conhecimento para proteger minha família. E você, meu bem? Já descobriu segredos que te fizeram ter medo da própria sombra? Porque foi assim que passei a viver, com medo de que descobrissem que eu sabia demais. De caso em caso, Dr. Augusto me procurou. Aparecida, você vê as mesmas coisas que eu? Vejo sim, doutor. Foi quando ele me propôs algo que mudaria minha vida. Que tal se a gente começar a documentar isso? Guardar evidências, anotar detalhes, juntar provas? Para quê, doutor? Quem vai acreditar em mim? Um dia, Aparecida, um dia vai chegar alguém honesto nesta cidade e quando chegar, a gente vai ter tudo documentado para entregar. Era perigoso, meu bem, muito perigoso. Mas eu decidi que não podia mais ficar quieta. Está bem, doutor, vamos documentar. Foi assim que comecei a guardar evidências secretas dos crimes que via. Cada corpo que preparava, anotava tudo num caderninho que escondia em casa. Cada conversa que escutava, gravava na memória. Cada injustiça guardava como munição para o dia da vingança. Agora vou te dizer que tem certas verdades na vida que a gente preferia nunca descobrir. Verdades que doem mais que qualquer pancada, que mudam nossa lembrança do passado e fazem a gente questionar tudo que pensava que sabia. Foi o que aconteceu comigo. Quase 2 anos depois que meu Jorge morreu. Estava eu organizando as roupas dele. Demorei muito para ter coragem de mexer nas coisas dele, quando encontrei um caderninho escondido no fundo da gaveta. Papel amarelado, letra miúda, meio apagada. Primeiro pensei que fosse lista de compras ou anotações do trabalho dele no cemitério. Mas quando comecei a ler, meu coração disparou. Eram nomes. Nomes de pessoas que tinham morrido na cidade, datas e do lado de cada nome uma observação estranha. José da Silva, 15 de março de 65, enterrado sem caixão, madrugada, apenas coronel e capataz presentes. Maria das Dores, 22 de junho de 65, corpo chegou já em decomposição, sem documentos. Criança sem nome, 10 de novembro de 65, enterrada em cova rasa, longe dos túmulos numerados. Era uma lista de enterros clandestinos, meu bem. Enterros que não apareciam nos registros oficiais da igreja, que aconteciam de madrugada, escondidos. Meu Jorge sabia de tudo e estava anotando. Corri atrás do seu Isaías. Seu Isaías, eu disse, mostrando o caderninho. O que é isso? Ele olhou o papel, suspirou fundo, se benzeu. Dona Cida, seu marido era homem direito, muito direito. E homem direito às vezes vê coisa que não devia ver. Explica melhor. Seu Jorge cuidava do cemitério há quase 10 anos quando morreu.
Conhecia cada túmulo, cada cova, cada enterro, e começou a perceber que tinha enterro acontecendo que não passava pelos registros da igreja. Enterro de quem? De gente que sumia da cidade. Trabalhador que reclamava demais, mulher que sabia de segredo perigoso, criança abandonada que alguém não queria que crescesse. Meu Jorge, meu querido Jorge, estava fazendo a mesma coisa que eu comecei a fazer, documentando os crimes. Só que ele tinha começado muito antes e tinha informações muito mais perigosas. Seu Isaías, meu marido, morreu de infarto mesmo? O velho me olhou com pena. Dona Cida, a senhora tem certeza que quer saber? É meu direito. Seu Jorge veio conversar comigo 3 dias antes de morrer. Disse que ia levar aquele caderninho para o novo delegado que estava chegando na cidade. Disse que não aguentava mais ver tanta maldade e ficar quieto. E aí que o novo delegado era justamente o Mário, aquele que depois virou íntimo do Coronel Antônio. No dia seguinte que seu Jorge falou comigo, ele começou a passar mal. Dor de barriga forte, vômito, dor no peito. Pensei que fosse comida estragada, mas agora eu entendi na hora, meu bem. O delegado Mário, aquele mesmo que depois descobri ser corrupto até os ossos e parceiro do Coronel Antônio em todos os crimes. Jorge tinha ido falar justamente com quem estava junto com os assassinos. O mundo girou em volta de mim. Tive que me sentar para não cair. Meu marido, o pai dos meus filhos, o amor da minha vida, tinha sido assassinado, envenenado por saber demais, por querer fazer a coisa certa, por confiar na pessoa errada. Mas junto com a dor veio uma raiva terrível de seu Isaías. Como é que o Senhor me escondeu uma coisa dessas? Gritei, sem me importar se alguém ia ouvir. Se dizia meu amigo e me guardou segredo horrível desses. Dona Cida, eu... E o pior, continuei furiosa. O Senhor me arranjou esse emprego de merda justamente para eu ficar encurralada igual meu marido ficou. Me botou para trabalhar para os mesmos bandidos que mataram Jorge. Não foi isso, Dona Cida. Foi sim. Me enfiou nessa ratoeira, me fez aceitar dinheiro sujo dos assassinos do meu marido. Estava tão revoltada que xinguei ele de tudo quanto foi nome. Chamei de mentiroso, de traidor, de cúmplice dos bandidos. Seu Isaías ficou ali parado, aguentando minha fúria toda. Dona Cida, ele disse quando me cansei de gritar, eu juro pela alma da minha mãe que só queria ajudar a senhora. Não falei nada porque queria proteger a senhora e as crianças. Proteger como? Perguntei, ainda furiosa. Se a senhora soubesse que Jorge foi assassinado, ia querer denunciar, ia falar para todo mundo, ia procurar justiça. E aí iam matar a senhora e os meninos também. Então me botou para trabalhar para os assassinos. Botei porque era o único jeito de a senhora ganhar dinheiro, eles iriam jogar a senhora no olho da rua, sem dó nem piedade. Suas crianças são como netos para mim. Eu ri com amargura. Naquele momento só sentia raiva e traição. Raiva por ter sido enganada. Raiva por estar ganhando dinheiro dos assassinos do meu Jorge. Fiquei uns 3 dias sem falar com seu Isaías direito, meu bem. Mesmo dependendo dele ali dentro da funerária, só falava em último caso, sobre o trabalho mesmo. Passe o sabão, segure aqui, vire o corpo. Mais nada. Ele percebia minha frieza, mas respeitava, não forçava a conversa. Até que no meu dia de folga, decidi desabafar com Dona Rose. Não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. Contei sobre minha suspeita de que Jorge não tinha morrido de infarte, que seu Isaías sabia de tudo e tinha me escondido a verdade para me proteger. Dona Rose ficou com os olhos estalados de tanto choque. A coitada. Meu Deus do céu, Cida, seu Jorge foi assassinado? Acho que foi, Dona Rose, e seu Isaías sabia. Eu evitava contar para ela sobre tudo relacionado aos esquemas sombrios da cidade, entende? Porque Dona Rose era mulher muito sensível, de coração mole demais para aguentar aquelas barbaridades. Uma vez só, no começo do trabalho, comentei que tal mulher tinha morrido de forma estranha, e ela ficou tão abalada que passou dias meio estática, sem conseguir nem cuidar direito das crianças. Foi aí que aprendi que esse tipo de conversa não era bom nem para ela, nem para meus filhos. Criança percebe tudo, né? Então nunca mais contei detalhes dos casos que via. Mas sobre Jorge e seu Isaías, precisava desabafar com alguém. Dona Rose chorou muito quando soube.
Chorou pelo Jorge, chorou por mim, chorou pela situação toda. Depois, quando se acalmou, me deu conselho que só mulher sábia consegue dar. Cida, minha filha, seu Isaías é homem bom. Conheci ele há anos, sempre foi pessoa direita. Se ele escondeu isso de você, foi por medo mesmo. Medo por você, pelas crianças. Mas ele me enganou, Dona Rose. Enganou para proteger. É diferente de enganar para prejudicar. Você precisa entender que vocês dois estão na mesma situação. Sabendo de coisas perigosas, correndo risco, tentando sobreviver. Então o que eu faço? Conversa com ele. Fala que sabe que quis proteger, mas que prefere saber a verdade, mesmo que doa. E pergunta tudo o que quer saber. Homem como seu Isaías, se ganhar sua confiança de volta, vai ajudar você até o fim. Ela tinha razão, meu bem. Seu Isaías tinha medo, assim como eu. E se íamos trabalhar juntos naquele lugar perigoso, era melhor sermos honestos um com o outro. No dia seguinte, voltei para a funerária decidida a conversar. Encontrei seu Isaías organizando material, com cara de quem não tinha dormido direito. Seu Isaías, falei, quero que me conte tudo, tudo mesmo. Onde estão enterrados os desaparecidos? Ele me olhou com alívio. Achei que nunca mais ia me dirigir a palavra, Dona Cida. Vou dirigir sim, mas quero verdade completa, sem esconder nada para me proteger. Está bem, mas se prepare, porque o que vou mostrar vai chocar muito mais que saber sobre morte do Jorge. E foi assim que nossa amizade recomeçou, dessa vez baseada na verdade completa, por mais terrível que fosse. Ele me levou numa tarde de sábado. Caminhamos pela mata fechada por uns 20 minutos, até chegar numa clareira escondida. À primeira vista, parecia terreno normal. Mas olhando com atenção, dava para ver que a terra estava mexida em vários lugares. Aqui, ele disse. Tem pelo menos 30 pessoas enterradas aqui. Sem caixão, sem reza, sem nome, só jogadas em buracos e cobertas de terra. 30 pessoas, meu bem. 30 ou mais. Vidas que foram apagadas da história como se nunca tivessem existido. Homens, mulheres, crianças, todos culpados apenas de incomodar gente poderosa. Minha filha, os anos passam rápido, não é mesmo? Quando dei por mim, já faziam 5 anos trabalhando com os mortos. Eu já conhecia todos os segredos sombrios daquela cidade. Mas faltava conhecer o pior de todos, o cemitério dos desaparecidos. Não só aquele que seu Isaías me mostrou, mas a rede completa de como funcionava o sumiço de gente inconveniente. Foi a Madame Vera quem me abriu os olhos para a escala real da coisa. Ela apareceu na funerária numa tarde de chuva, toda nervosa, olhando para os lados como se estivesse sendo seguida. Aparecida, ela sussurrou. Preciso te contar uma coisa importante. Paramos na salinha dos fundos, onde eu preparava os corpos. Lugar que ninguém gostava de entrar, perfeito para conversa secreta. Sumiu mais uma das minhas meninas, ela disse. A Clarinha, de 19 anos, faz uma semana. Fugiu? Não, Clarinha estava grávida de homem muito poderoso. Mais poderoso que coronel, mais poderoso que juiz. E dessa vez nem corpo vai aparecer. Como assim? Aparecida, nesta cidade tem 3 destinos para quem incomoda. Morre de acidente, morre de doença ou simplesmente some. E quem some nunca mais é encontrado. Ela me contou que conhecia pelo menos 20 pessoas que tinham ido embora da cidade nos últimos 5 anos. Mas todas deixaram casa, roupa, documento, dinheiro guardado. Gente não vai embora deixando vida inteira para trás. Onde estão essas pessoas? Enterradas em lugares que ninguém nunca vai encontrar. Tem cemitério na mata, tem cova no fundo de fazenda, tem corpo jogado em poço seco. Madame Vera sabia porque as meninas dela escutavam conversa de cliente importante quando eles estavam bêbados. E cliente bêbado fala demais, conta segredos, se gaba de crimes. O filho do prefeito, aquele Toninho, estava bêbado semana passada e contou para Rosângela que já matou 7 pessoas com as próprias mãos. Disse que é fácil fazer gente sumir quando você tem dinheiro e influência. 7 pessoas, meu bem. Um rapaz de 30 anos que já tinha tirado 7 vidas. E se gabava disso como se fosse caçada de animal. Comecei a fazer minha própria lista de desaparecidos. Conversei com Dona Rose, com outras mulheres do bairro, perguntei sobre vizinhos e conhecidos que tinham ido embora de repente.
A lista cresceu rápido demais. Antônio, ferreiro que reclamava do preço baixo que pagavam pelo trabalho dele. Sebastiana, lavadeira que viu esposa de coronel matando filho recém-nascido. 3 irmãos trabalhadores rurais que queriam formar sindicato. 2 crianças órfãs que moravam na rua e viam muita coisa. Velha parteira que fazia aborto e sabia segredos de muitas famílias. José, contador, que descobriu que prefeito roubava dinheiro público. Todas essas pessoas tinham simplesmente sumido da cidade. Sem despedida, sem aviso, sem deixar endereço. Como se a terra tivesse engolido elas. Uma descoberta que me gelou o sangue foi sobre as crianças. Seu Isaías me contou que, além dos adultos que sumiam, tinha bebês que nasciam e morriam no parto, mas os corpos nunca chegavam para preparar. Filho de patrão com empregada, filho de homem casado com menina solteira, filho defeituoso de família rica. Esses bebês nascem mortos no papel, mas não morrem de verdade, ele explicou. Como assim? Nascem, são levados para longe, vendidos para a família que quer criar. Ou, se ninguém quer, são eliminados. Tráfico de bebê, meu bem. Além de matar gente adulta, eles vendiam crianças recém-nascidas. E as que não serviam para venda, matavam igual cachorro vira-lata. Dr. Augusto confirmou minhas suspeitas quando conversamos sobre os registros médicos. Ele me mostrou que tinha muita discrepância entre mortes declaradas e corpos que chegavam para preparar. O sistema era assim. Primeiro tentavam comprar o silêncio da pessoa. Se ela aceitava dinheiro e ficava quieta, vivia. Se recusava ou ameaçava denunciar, morria de acidente. Se o acidente podia gerar suspeita, a pessoa simplesmente sumia da face da terra. Dona Aparecida, Dr. Augusto me disse numa conversa, esta cidade é um buraco negro, engole gente e nunca mais devolve. E nós 2 estamos caminhando na beira desse buraco. Era verdade, meu bem. Quanto mais descobríamos, mais perigosos nos tornávamos para eles. Mas era tarde demais para parar. Já sabíamos demais para continuar vivos se eles desconfiassem. Uma noite, voltando do trabalho, percebi que estava sendo seguida. Homem a cavalo, mantendo distância, mas sempre atrás de mim. Mudei de rua várias vezes e ele mudava também. Cheguei em casa com o coração disparado. Dona Rose, eu contei para ela. Acho que estão me vigiando. Mas por quê? Porque estou vendo coisa demais, sabendo coisa demais. E gente que sabe demais vira problema. Naquela noite, deitada na cama com meus 4 filhos pequenos dormindo do meu lado, pensei no cemitério clandestino na mata. Fiz uma oração fervorosa. E no dia seguinte, senti de seguir em frente, com mais cuidado, a minha aflição tinha sumido. Mas foi em uma terça-feira que começou normal e terminou com meus filhos quase ficando órfãos de pai e mãe. Era véspera de São Roque, padroeiro da nossa cidade, e todo mundo estava se preparando para a festa religiosa. Eu estava na funerária, organizando as evidências que ia enviar para a capital no dia seguinte. Dr. Augusto tinha conseguido contato com um delegado federal confiável e finalmente íamos denunciar toda a rede de corrupção e assassinatos. Tínhamos cópias de atestados falsificados, lista de desaparecidos, mapa do cemitério clandestino e até gravação de conversa entre Coronel Antônio e Delegado Mário planejando resolver problema de trabalhador que queria formar sindicato. Era material suficiente para prender metade dos poderosos da cidade, meu bem. E eu estava eufórica, pensando que finalmente ia fazer justiça pelo meu Jorge e por todas as vítimas. Por volta das 2 da tarde, eu estava penteando um cabelo na funerária. Seu Isaías estava de folga. Olhei pela janela e gelei. Eram 3 homens a cavalo, todos armados, vindo na minha direção. Reconheci 2 deles. Capangas do Coronel Raul. O terceiro era estranho. Homem grande, de barba, com cicatriz no rosto. O tipo de gente que você contrata quando quer resolver problema para sempre. Aparecida! Gritou uma voz grossa. Não tinha escolha. Saí da funerária com o coração batendo que nem tambor de festa junina. Sim, senhores. O homem da cicatriz se aproximou. Você é a viúva metida que anda fazendo pergunta demais? Não sei do que estão falando. Ele me deu um tapa na cara que me jogou no chão. Não finge de boba. Sabemos que você e aquele doutor andam investigando coisas que não são da conta de vocês. Levantei devagar, com gosto de sangue na boca. Só faço meu trabalho.
Seu trabalho é preparar morto e ficar quieta. Não é anotar coisa em caderninho, não é fazer pergunta para a família. Como eles sabiam de tudo? Cadê os papéis? Perguntou um dos capangas. Que papéis? Outro tapa, mais forte. Dessa vez caí e custei para levantar. Meu cérebro parecia que tinha deslocado de lugar. O homem da cicatriz fez sinal para os outros. Vão buscar o menino. Meu sangue gelou. Que menino? Seu filho mais velho, o Carlos. Está brincando na casa da vizinha, não está? Dona Rose. Eles sabiam onde meus filhos estavam. Não mexam com meus filhos. Então entrega os papéis. Fiquei numa situação impossível, meu bem. Se entregasse as evidências, toda a nossa investigação ia por água abaixo e os assassinos continuariam livres. Se não entregasse, iam machucar meus filhos. Eu preciso buscar em casa, gaguejei. Você tem 5 minutos. E se tentar fugir ou gritar por ajuda, seu menino vai sofrer muito antes de morrer. Caminhei até casa com pernas bambas. Dona Rose estava na porta, com cara de quem tinha visto coisa ruim. Minhas crianças, chorando muito, vieram me abraçar. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Cida, ela sussurrou. Levaram o Carlos. Disseram que é para você colaborar. Quase desmaiei. Levaram para onde? Para galpão abandonado perto do rio. E deixaram recado. Se você não entregar o que eles querem, vão afogar seu menino. Nessa época, Carlos já estava com 13 anos. Entrei em casa correndo. Peguei uma pasta com tudo que eu tinha de documentos. Maria, José, Érica. Chamei meus outros filhos. Não saiam de perto da vó Rose por nada. Mamãe vai buscar seu irmão. Voltei para a funerária com pasta. Os homens estavam esperando impacientes. Aqui estão. Entreguei os papéis. O homem da cicatriz olhou rapidamente. E as fotografias? Não tirei fotografia nenhuma. Mentira. Sabemos que aquele doutor trouxe máquina fotográfica. Como eles sabiam de tudo? Quem estava nos espionando? Eu passei a fotografar sim. Dr. Augusto tinha me trazido a tal máquina há mais ou menos 2 anos atrás. Ele me deu o endereço do galpão e disse que era para eu entregar o resto do material. Ou matariam meu filho. E foram embora. Fiquei desesperada, implorando para Deus para não fazerem mal pro meu Carlos. Liguei pro seu Isaías para ele vir para a funerária urgente, ele não atendeu. Então peguei todas as fotos que o Dr. Augusto mesmo revelava e deixava sobre minha proteção e confiança. Fechei a funerária. E então pedi o cavalo do Rubens, um rapaz que morava ali perto, e segui para a beira do rio. Eu sabia onde era esse galpão. Era uma construção velha, onde antigamente guardavam equipamentos agrícolas. Lugar isolado, perfeito para a maldade. Quando chegamos, vi meu Carlos amarrado numa cadeira velha, com olho roxo e lábio sangrando. Ele chorava desesperado. "Mamãe!" ele gritou quando me viu. "Carlos, meu filho!" Corri para abraçar ele, mas um dos homens me segurou. Primeiro as provas, depois a braça. Entreguei tudo. O homem da cicatriz pegou para conferir. Depois me encheu de perguntas. Quem mais sabia? O que pretendíamos fazer com aquilo? Eu falei muita coisa, sabe? Coisa que não devia... Mas o que eu podia fazer? O que você faria em meu lugar? Eu e Carlos levamos muitos socos e tapas. Olhava para meu filho machucado, chorando, apavorado. Pensava em toda a investigação que fizemos, em todas as vítimas que mereciam justiça, em meu Jorge assassinado. Mas nada disso valia a vida do meu Carlos. Nada no mundo valia ver meu menino sofrer. Confessei tudo, com lágrimas infinitas. "Por favor", implorei, "façam o que quiserem comigo, mas não mexam com meu filho, ele não tem culpa de nada." O homem da cicatriz ficou pensativo uns minutos que pareceram horas. Olhava para mim, para Carlos, calculando alguma coisa na cabeça dele. "Sabe de uma coisa?" ele disse finalmente. "Acho que a senhora aprendeu a lição. E menino também. Eu sinceramente achei que íamos morrer ali, meu bem. Achei que iam nos executar e jogar corpo no rio, igual faziam com outros que sabiam demais. Meu coração estava batendo tão forte que se fosse fraco eu teria morrido ali mesmo. Vamos soltar vocês", ele decidiu. Mas antes ditou exatamente o que eu deveria fazer daquele dia em diante. Disse que eu deveria trabalhar quietinha na funerária. Preparar morto, ganhar meu dinheiro e ficar de boca fechada.
Se aparecesse algum estranho fazendo pergunta, eu deveria avisar eles na hora. E se a gente, eu e o Carlos, contasse alguma coisa para alguém sobre aquele momento no galpão, a gente iria sumir igual muita gente já tinha sumido. Entendi, murmurei. E para a senhora não esquecer, ele fez sinal para um capanga. Marca o menino. Não, gritei desesperada, mas o homem já tinha queimado pontinha de cigarro no pulso do Carlos. Meu filho gritou de dor e eu quase morri junto. Isso é para lembrar que estaremos de olho em cada passo de vocês, ele disse friamente. Prometi trabalhar quieta. Prometi não investigar mais nada. Prometi que ia fingir que nunca tinha visto nada suspeito. Prometi tudo o que quiseram, só para sair dali com meu filho vivo. Só quando chegamos em casa que acreditei que tínhamos sobrevivido. Mas aquela marca de cigarro no pulso do meu menino ficou para sempre, meu bem. Cicatriz que ele carrega até hoje. Lembrança permanente do dia que quase morremos por querer fazer justiça. E a partir daquela noite, nossa vida mudou completamente. Éramos prisioneiros na nossa própria cidade, vigiados, ameaçados, obrigados a fingir que não sabíamos de nada sobre os crimes que aconteciam ao nosso redor. Naquela semana, minha filha, tive uma surpresa que me deixou mais confusa ainda. O delegado Mário e o coronel Antônio vieram falar comigo na funerária. Pelo contrário do castigo que eu pensava que ia receber, eles me elogiaram. Dona Aparecida, disse o coronel com um sorriso falso, estamos muito satisfeitos com seu trabalho. A senhora é discreta, eficiente, não faz pergunta demais. Verdade, concordou o delegado Mário. Por isso decidimos melhorar sua situação. A partir de agora, vai receber 3 salários mínimos por mês. 3 salários mínimos, meu bem. Triplo do que ganhava antes. Meu coração disparou de alegria e de culpa ao mesmo tempo. Isso é muito generoso dos senhores, gaguejei. A senhora merece, o coronel disse. Mulher trabalhadora, mãe dedicada, que sabe ficar no seu lugar. Eu fiquei feliz sim, se eu mentir pra quê? Não vou bancar a santa. Senti peso tirando das minhas costas. Com 3 salários, podia dar vida melhor para meus filhos, comprar roupa decente, pagar mais para Dona Rose, que era meu braço direito na vida. Até guardar dinheiro para o futuro deles. Mas ao mesmo tempo, aceitar aquilo era como participar de tudo que eu era contra. Era aceitar dinheiro sujo, era me tornar cúmplice dos crimes que via. Era vender minha alma pro diabo por conforto financeiro. Você precisa entender uma coisa, minha filha. Eles estavam me vigiando 24 horas por dia. Homens passavam na minha rua toda hora. Por acaso. Na praça, sempre tinha alguém observando quando eu saía com as crianças. Na igreja, olhares me seguiam. Era prisão disfarçada de liberdade. E com o tempo, percebi que nunca mais vi o Dr. Augusto por aquelas bandas. Sumiu da cidade da noite para o dia, sem despedida, sem aviso. As pessoas diziam que mudou para a capital por motivos de saúde. Mas eu sabia a verdade. Ou mataram ele, ou ameaçaram tanto que foi obrigado a fugir. Ao mesmo tempo pensava, se mataram ele e me pouparam, eu e meu filho, era porque conseguiram me comprar. Porque viram que com dinheiro e ameaça, eu ia ficar quieta. E era verdade, meu bem. Fiquei quieta mesmo. Parei de investigar. Parei de fazer pergunta. Parei de anotar coisa suspeita. Virei funcionária obediente que preparava morto sem questionar nada. Os anos foram passando assim. Trabalho mecânico, salário bom, vida vigiada, consciência pesada. Quando seu Isaías completou 70 anos, decidiu se aposentar. Dona Cida, ele me disse, já fiz minha parte. Agora é hora de descansar e deixar a senhora tomar conta de tudo. Meu mentor estava precisando aproveitar a vida que lhe restava, longe daquele inferno. Tive que contratar rapaz jovem para ficar no lugar dele. Escolhi Zé Paulo, menino de 20 anos, órfão dos pais, mas tinha 2 irmãos mais novos e precisava de trabalho para criar eles. Ensinei tudo que seu Isaías tinha me ensinado, e aos poucos ele aprendeu o ofício. E aí, eu é quem mandava lá. Dona Aparecida, chefe da funerária, ganhando 3 salários mínimos por mês para preparar os mortos rejeitados da cidade e fingir que não via nada de errado. Era vida confortável, mas que custou minha dignidade, e infinitas noites de pesadelos.
Quando completei 14 anos trabalhando ali na funerária, minha vida tinha mudado completamente. Meu menino Carlos já estava casado, apaixonado por Betânia, uma moça linda que conhecia desde a infância na escola. Menina boa, de família trabalhadora, que sempre foi amiga das crianças lá de casa. Quando eles se casaram, em 1980, eu já sabia que logo seria avó. E não demorou muito mesmo. No ano seguinte, nasceu meu primeiro netinho, Paulo, igualzinho ao pai. Que satisfação ser avó! Consegui juntar dinheiro suficiente para comprar casa boa para a gente. Casa própria, no centro da cidade, com 3 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, quintal com árvores frutíferas. Era sonho que nunca pensei que fosse realizar. A primeira coisa que fiz foi trazer Dona Rose para viver com a gente. Ela já estava com 63 anos, mas era muito forte ainda, e tinha virado minha mãe de verdade, avó dos meus filhos. Ela alugava a casinha dela e ganhava um troquinho extra. Devolvia aquela casa nos fundos do cemitério para a igreja. Não aguentava mais morar naquele lugar sombrio, cheio de lembranças ruins dos primeiros anos terríveis de trabalho. Agora morava no centro da cidade, lugar movimentado, cheio de vida, onde meus filhos podiam crescer sem carregar peso de viver colado no cemitério. O problema era que ficava bem mais longe do trabalho. Comprei bicicleta e todo dia pedalava uma meia hora para chegar na funerária. No começo foi puxado, mas acabei gostando. Era tempo para pensar, para respirar ar puro. Para a saúde também, né? Querendo ou não, era um exercício que eu precisava fazer. Ver movimento da cidade antes de entrar naquele mundo sombrio dos mortos. Foi nessa época que aconteceu algo que mexeu com toda a cidade. Delegado Mário morreu de infarte fulminante. Tava um bafafá danado, porque ninguém esperava. Homem de 50 e poucos anos, forte, que bebia bastante, mas parecia saudável. De repente caiu morto no gabinete dele. Eu mesma quem preparei o corpo dele junto com Zé Paulo, que nessa altura já sabia de muita coisa sobre os esquemas podres da cidade. Rapaz esperto, observador, que percebia as irregularidades nos corpos que chegavam. Eu sempre pedia para ele ficar quietinho, para selar a vida dele e da família. O rapaz era prestativo, não dava trabalho, entendia que discrição era questão de sobrevivência naquele lugar. Quando lavei o corpo do delegado Mário, não pude deixar de pensar na ironia da situação. Ali estava o homem que tinha acobertado tantos crimes, que tinha falsificado tantos relatórios, que tinha sido cúmplice de tantos assassinatos. E agora eu estava preparando ele para enterro, igual preparei tantas vítimas dele ao longo dos anos. Depois da morte do seu Mário, passou mais de 1 ano sem delegado fixo na cidade. Vinham substitutos temporários da comarca vizinha, mas ninguém ficava muito tempo. Era situação estranha, porque crimes continuavam acontecendo, corpos continuavam chegando na funerária, mas não tinha autoridade policial fixa para investigar nada. Coronel Antônio e os outros poderosos ficaram ainda mais soltos para fazer o que bem entendessem, sabendo que não tinha ninguém para incomodar eles. Certo dia, eu e Zé Paulo estávamos de varde conversando sobre a vida, arrumando uma bagunças ali no nosso ambiente de trabalho. Foi quando ouvimos barulho de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Entraram 5 homens, eram soldados da polícia militar com fardas oficiais. Atrás dos soldados entrou o doutor Augusto, com delegado que eu não conhecia. Homem alto, de bigode, com cara séria. Pensa na minha alegria de ver aquele doutor, Deus que me livre e guarde. Eu pensava que ele tinha morrido há muitos anos. Dona Aparecida está bem? O doutor me deu um abraço apertado. Eu até chorei de emoção. O delegado se apresentou. Sou o novo delegado regional José da Silva. Sou amigo da família do doutor Augusto há muitos anos. Senhor Jesus, pensa na minha alegria. Só podia ser mandado de Deus para nossa cidade. Ele disse que naquele momento só tinha vindo para se apresentar, mas que logo mandaria me chamar em um lugar mais reservado para a gente conversar. Meu bem, depois da chegada do delegado José da Silva acompanhado do doutor Augusto, começaram a acontecer coisas muito sinistras na nossa cidade. Foi numa madrugada de outubro. Eu me lembro bem porque era véspera do dia de finados. Tinha chegado um corpo de um trabalhador rural que morreu, de febre. Mais uma dessas mortes suspeitas que eu já conhecia tão bem.
Zé Paulo tinha ido embora mais cedo porque a irmã dele não estava boazinha, então eu estava sozinha na funerária preparando aquele defunto. Era umas 2 horas da manhã quando escutei barulho de cavalo se aproximando. Pensei que fosse mais um corpo chegando. Continuei trabalhando, esperando que alguém batesse na porta ou gritasse meu nome. Mas foi estranho, porque quando foi chegando mais perto, percebi que era só um cavalo rápido. Ouvi os passos do cavalo parando, depois passos de pessoa, mas ninguém me chamou. Pela fresta da janela, vi a silhueta de um homem alto, de chapéu, que eu não consegui reconhecer. Ninguém bateu na porta. E o mais esquisito, ouvi barulho de chaves na fechadura. Aí sim meu coração disparou, meu bem. Quem tinha chaves da funerária além de mim e do Zé Paulo? E por que entraria escondido sem me avisar que tinha chegado? Não apaguei a luz para não alarmar e fiquei quieta, prestando atenção. A pessoa entrou, mas não trouxe corpo nenhum. Ouvi passos pesados andando pela funerária, abrindo gavetas, mexendo em armários, procurando alguma coisa. Eu pensei que a pessoa achava que não teria ninguém ali. Minha filha, quando ouvi aquela movimentação toda, decidi que não ia ter coragem de ficar ali embaixo para descobrir quem era. Uma coisa que aprendi nesses anos todos é que dos vivos se deve ter medo. Morto não faz mal para ninguém. Então peguei as chaves do andar de cima, que eu tinha, mas quase nunca usava, e subi as escadas bem devagarzinho, tentando não fazer barulho. Em todos esses anos trabalhando ali, devia ter subido no máximo 2 ou 3 vezes lá em cima. Era um andar abandonado, onde o seu Raimundo morava antes de morrer, que no início tinha até placa de aluga, mas depois o coronel pediu para tirar. Cheirava a mofo, poeira acumulada, teia de aranha nos cantos. Lugar sombrio que me dava calafrios. Fiquei quietinha lá em cima, ouvindo os passos do homem misterioso andando e revirando a funerária. Até no porão ele foi. Eu conhecia bem aquele barulho da porta do porão. Ele mexia em gavetas, abria armários, procurava alguma coisa específica. E eu ali, tremendo de medo, comecei a sentir uma vontade desesperadora de fazer xixi. Pensa numa situação. Quanto mais tentava não pensar, mais a vontade apertava. Na verdade, eu estava com vontade desde a hora que estava vestindo o defunto, mas faltava tão pouco para terminar que decidi esperar. Depois me arrependi amargamente. Mas eu não podia fazer barulho nenhum. Se aquele homem me descobrisse ali, nem queria imaginar o que podia acontecer comigo. Então fiquei segurando, quase me mijando nas calças, até que finalmente ouvi os passos se afastando e o som do cavalo galopando para longe. Esperei mais uns 10 minutos para ter certeza que ele tinha ido embora mesmo. Aí não aguentei mais e corri para o banheiro do andar de cima mesmo. Meu bem, que lugar imundo! Fazia anos que ninguém limpava aquilo. O vaso sanitário estava encardido, cheio de sujeira, com cheiro horrível de urina velha e mofo. Tentei não sentar no vaso. Fiz xixi meio em pé mesmo, segurando na parede para não perder o equilíbrio. Foi quando, procurando onde me apoiar melhor, notei que tinha um armário pequeno embaixo da pia que tinha uma madeira deslocada do móvel. Minha curiosidade falou mais alto que o medo. Abri o armário e vi que além das muitas teias de aranhas, tinha um fundo falso. Era um buraco escavado na própria parede, escondido atrás da madeira. Dentro desse esconderijo tinha um monte de papéis amarelados, amarrados com barbante. Peguei tudo com cuidado e comecei a ler ali mesmo, a luz fraca piscando lá de vez em quando. Minha filha, quando comecei a ler aqueles documentos, quase caí para trás de tanto choque. Era muito pior do que eu imaginava. Eram listas de mortes, anotações detalhadas, nomes de mandantes, métodos usados para matar, tudo escrito com a letra caprichada do seu Raimundo, o homem que eu tinha substituído. Tinha registros de 1952 até 1965, ano que ele morreu. 13 anos de crimes documentados com precisão de contador. Cada assassinato tinha data, nome da vítima, causa oficial da morte, causa real da morte e o mais impressionante, quem tinha mandado matar e quanto foi pago. 15 de março de 1954, Antônio José da Silva, trabalhador rural, oficial, acidente com machado, real, espancamento até a morte, mandante, Coronel Raul, valor, 50 cruzeiros. 22 de agosto de 1963,
Maria das Graças, 16 anos, oficial, afogamento, real, estrangulada e jogada no rio. Mandante Pedrinho, filho do coronel Raul. Motivo: gravidez indesejada. 10 de dezembro de 1961. José Ferreira, contador. Oficial, infarto. Real, envenenado com arsênico. Mandante, prefeito municipal. Motivo: descobriu desvio de verbas. Página após página de horror que o seu Raimundo tinha documentado meticulosamente. Ele sabia de tudo, anotava tudo, guardava evidências de tudo. E morreu levando esses segredos para o túmulo. Ou quase, porque ali, nas minhas mãos tremendo, estava a prova completa de que nossa cidade era comandada por assassinos há décadas. E que eu, sem saber, tinha herdado não apenas o trabalho do seu Raimundo, mas também sua função secreta de documentar os crimes dos poderosos. Guardei tudo rapidinho dentro de uma bolsa marrom que estava lá na casa e desci correndo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tinha acabado de descobrir um tesouro de evidências que podia derrubar todos os criminosos da cidade. Eu estava de volta depois de tantos anos, finalmente. Meu bem, tem um ditado que diz que vingança é prato que se come frio. E posso te garantir que minha vingança ficou bem gelada mesmo, porque demorou 14 anos para ser servida. Na manhã seguinte, mal conseguia esperar o sol nascer direito. Às 6 horas da manhã, eu já estava na porta da casa do Dr. Augusto, com a bolsa marrom apertada contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Minha mão tremia tanto que mal conseguia bater na porta. Quando ele atendeu, ainda de pijama e com cara de quem acordou assustado, nem precisei falar muito. Bastou mostrar os papéis amarelados e ele entendeu na hora a importância do que eu tinha encontrado. Sentamos na mesa da cozinha dele, com café quentinho fumegando nas xícaras, enquanto ele folheava página por página dos documentos do seu Raimundo. As mãos dele tremiam igual às minhas. Nunca vi homem ficar tão emocionado e agitado ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, dona Aparecida, isso aqui é dinamite pura, ele murmurou, com os óculos escorregando no nariz de tanto se inclinar sobre os papéis. 13 anos de crimes documentados com precisão de contador. Expliquei que eram provas ainda melhores que aquelas que os bandidos me obrigaram a entregar anos atrás. Agora tínhamos evidências antigas, detalhadas, com nomes, datas, valores pagos pelos assassinatos. Era arquivo completo de uma rede criminosa que funcionava há décadas. O Dr. Augusto levantou da mesa e ficou andando pela sala, de um lado para outro, calculando na cabeça como usar aquele material. Parava, olhava os papéis de novo, balançava a cabeça impressionado. Vamos levar isso para o delegado José da Silva agora mesmo, ele decidiu. Pega suas coisas e vamos junto. O doutor tinha um Ford Corcel azul, um dos carros mais modernos e cobiçados da época. Era carro de gente granfina mesmo. Na nossa cidade pequena, pouquíssima gente tinha carro assim. A maioria andava de carroça, cavalo selado, bicicleta ou, no máximo, uns Fusca ou Rural Willys mais velhos. O Corcel do Dr. Augusto chamava a atenção por onde passava. No caminho, ele ia me falando mais sobre seu conhecido delegado. Ele veio transferido da capital justamente para investigar irregularidades aqui. Recebeu denúncia anônima sobre corrupção e assassinatos, mas não tinha evidências suficientes. A delegacia ficava no centro da cidade, mais longe da minha casa, prédio pequeno de tijolo vermelho. Delegado José da Silva nos recebeu numa sala particular no fundo do prédio. Fechou a porta com cuidado, baixou as cortinas da janela e só então começamos a conversar. Quando mostrei os documentos do seu Raimundo, espalhados na mesa como cartas de baralho, o delegado ficou impressionado de verdade. Puxou o óculos de leitura do bolso da camisa e examinou cada papel com cuidado, de detetive experiente. Isso aqui é ouro puro para nossa investigação, ele disse, organizando os papéis por data e tipo de crime. 13 anos de assassinatos documentados, com nomes de mandantes, valores pagos, métodos usados. É material mais que suficiente para abrir inquérito federal. Expliquei minha preocupação principal. Como ficaria minha situação? Eles descobririam que fui eu que entreguei as provas? Minha família correria perigo?
O delegado José da Silva explicou que naquela época, proteção à testemunha era muito diferente de hoje em dia, meu bem. Não existia programa oficial de proteção, não tinha casa segura, não tinha mudança de identidade. Era tudo improvisado, baseado na confiança e no sigilo das pessoas envolvidas. A senhora vai continuar trabalhando normalmente na funerária, ele orientou. Não pode mudar comportamento, não pode demonstrar nervosismo, não pode dar sinal nenhum de que sabe alguma coisa. Se sair de repente ou agir diferente, vão suspeitar na hora. Era estratégia arriscada, mas inteligente. Se eu desaparecesse ou mudasse de cidade, os bandidos saberiam imediatamente que alguém estava investigando eles. Mas continuando na rotina normal, iam pensar que estava tudo sob controle. O sigilo seria absoluto. Só nós três sabíamos da investigação. O delegado enviaria os documentos para a Polícia Federal através de canal seguro, sem envolver nenhuma autoridade local. Na Polícia Federal, apenas o delegado responsável pela operação teria acesso ao material. Combinamos sistema de comunicação discreto. Uma vez por semana, eu ligaria na delegacia em horário normal, fingindo que estava resolvendo problema qualquer, certidão de óbito, documento para enterro, essas coisas rotineiras. Durante esses encontros, passaria informações sobre novidades que observasse na funerária. Mas era para falar somente com o delegado. Ele me disse que ainda não tinha um time de confiança, que ali todos eram suspeitos, até que se provasse o contrário. Ele me pediu cópia das chaves da funerária, ele estava ansioso para ver a casa do seu Raimundo, ele me disse que tinha certeza que iria encontrar mais alguma coisa lá. Eles iriam entrar lá na madrugada. O delegado me alertou que a investigação federal seria demorada. Alguns meses, talvez um ano inteiro. Polícia Federal precisava construir caso sólido, coletar mais evidências e identificar todos os envolvidos antes de agir. Pressa podia estragar tudo e deixar alguns bandidos escaparem. Era sacrifício pesado que me esperava. Continuar fingindo que não sabia de nada. Continuar preparando vítimas dos mesmos assassinos que mataram meu Jorge. Continuar ganhando dinheiro sujo dos criminosos. Mas era a única forma de garantir que justiça fosse feita sem colocar minha família em risco mortal. Saí daquela delegacia com um sentimento estranho, misturando alívio e ansiedade. Alívio porque finalmente tinha aliados poderosos, provas concretas, esperança real de vitória. Ansiedade porque sabia que meses muito difíceis estavam por vir. Minha filha, e se eu te contar que foram 2 anos intensos trabalhando como informante secreta do delegado José da Silva? 2 anos que pareceram 2 décadas de tanto sofrimento e tensão que carreguei. Durante esse período, até um padre novo chegou na nossa paróquia para substituir aquele padre corrupto que benzia enterros clandestinos. Padre Frederico era homem jovem, de uns 45 anos, que veio transferido da capital justamente para limpar a sujeira que existia na igreja local. Homem íntegro, de confiança, que virou peça fundamental no nosso esquema de comunicação. Era assim que funcionava, meu bem. Eu passava informações para o padre Frederico durante confissões falsas que fazia toda semana. O padre Frederico, por sua vez, repassava tudo para Dona Carmen, esposa do delegado José da Silva, que vivia praticamente dentro da igreja, organizando atividades religiosas, cuidando da decoração, coordenando o coral. Mulher discreta, inteligente, que ninguém suspeitaria estar envolvida numa operação policial. Dona Carmen então levava as informações para casa e passava tudo para o marido. Era a rede de comunicação perfeita, que ninguém desconfiaria jamais. Nesses 2 anos, continuei fingindo que não sabia de nada, preparando os corpos que chegavam e mantendo minha rotina normal. Mas uma coisa interessante aconteceu, meu bem. Os casos diminuíram drasticamente, desde que o delegado José da Silva tinha chegado na cidade. Para você ter uma ideia da diferença, a diminuição de corpos chegando na funerária era de uns 60%. Antes, eu preparava em média 15 a 20 mortos por mês, entre assassinatos disfarçados e mortes naturais. Depois que o delegado honesto assumiu, esse número caiu para 6 ou 8 por mês, sendo a maioria mortes realmente naturais. Os bandidos tinham ficado espertos, entende? Sabiam que agora tinha autoridade séria na cidade, então estavam sendo mais cautelosos. Não podiam mais matar gente à vontade como faziam antes. Tinham que pensar 2 vezes antes de resolver problemas.
com violência. Mas se você pensa que coisas grandiosas e mirabolantes aconteceram depois de tudo isso que fizemos, igual nos filmes da televisão, vai tirando seu cavalinho da chuva. Em 82, quando completei exatos 16 anos trabalhando na funerária, algo inesperado aconteceu. O delegado José da Silva foi transferido de repente para uma cidade distante, sem explicação, sem despedida. Simplesmente sumiu da nossa cidade. O doutor Augusto também desapareceu na mesma semana. Disseram que voltou para a capital por motivos pessoais, mas eu sabia a verdade. Alguém tinha descoberto nossa rede de investigação. Chegou um novo delegado, escolhido a dedo pelos mesmos coronéis que mandavam na cidade. E tudo voltou a ser como antes, ou pior. Uma semana depois, encontraram o padre Frederico morto na sacristia. Infarto fulminante, declararam. Mas quando preparei o corpo dele, vi que não foi infarto coisa nenhuma. Foi envenenado, igual meu Jorge. Foi aí que entendi. Nossa investigação tinha sido descoberta e todos os aliados estavam sendo eliminados um por um. Eu seria a próxima. Naquela noite, reuni meus filhos, Nora, Neto e Dona Rose. Teríamos que ir embora, todos nós, ou poderíamos morrer. Tive que contar tudo para eles, que já eram grandes o suficiente para entender. Eles poderiam matar um dos meus, apenas para me ver sofrer, ou me matar e eles ficaram sem mim. Botei todos em desespero, mas com mais cabeças pensando, conseguimos ter a ideia de pedir ajuda para o seu Isaías, que eles tinham como um avô. No dia seguinte, vendi tudo o que tinha, casa, móveis, bicicleta, por preço de banana. Quem comprou foi um amigo do seu Isaías, que nos ajudou às pressas. Peguei o dinheiro, minha família, e saímos da cidade no primeiro ônibus para outra cidade, bem longe. Não posso te falar nosso paradeiro, minha filha. Tenho medo de ser reconhecida até hoje. Passamos mais de 3 dias viajando para bem longe. Deixei para trás 16 anos de vida, 16 anos de segredos, 16 anos de injustiças que nunca seriam punidas. Alugamos uma casa grande e teríamos que recomeçar a vida. Mas eu não estava sozinha, e era isso que importava. Eu, mulher de 45 anos, sem estudo, os primeiros anos foram terríveis. Trabalhei como faxineira, lavadeira, cozinheira, qualquer coisa para sustentar a família. Todos trabalhavam fora, apenas Dona Rose ficava para cuidar do meu netinho, que para ela era um bisnetinho. Nunca mais falei sobre os mortos que preparei, sobre os crimes que vi, sobre os segredos que guardei. Era passado que ficou enterrado junto com minha identidade de Dona Aparecida, a viúva da cidade pequena. Virei apenas mais uma migrante anônima na metrópole. Minha saúde não era lá essas coisas, 16 anos respirando formol. As cicatrizes ficaram para sempre. Pesadelos com os mortos, cheiro de formol que não saía da memória, medo constante de ser descoberta e morta. Nunca mais confiei em homem. Nunca mais me relacionei com ninguém. A solidão virou minha companheira mais fiel. Aqui na cidade grande, trabalhando como faxineira de prédios comerciais, aprendi outras lições sobre a natureza humana. Descobri que os poderosos de cidade pequena eram apenas versões menores dos poderosos da capital. A mesma crueldade, a mesma impunidade, só que em escala maior. Aprendi que justiça é privilégio de quem tem dinheiro. Pobre não tem direito à verdade, não tem direito à reparação, não tem direito nem mesmo à memória dos seus mortos. Descobri que denunciar injustiça pode custar a vida e que, às vezes, a sobrevivência vale mais que a verdade. Fiz a minha escolha de viver, mesmo carregando o peso dos segredos para sempre. A vingança que sonhei nunca chegou. Os bandidos continuaram livres, continuaram matando, continuaram mandando na cidade. E eu me tornei apenas mais uma refugiada do interior, engolida pelo anonimato da metrópole. Talvez você esteja morrendo de raiva de ter me escutado até aqui, pensando que teria uma grande reviravolta e justiça. Mas eu sinto muito te dizer que esta é a vida real. Seja bem-vinda à vida aqui no Brasil. Hoje, aos 88 anos, já aposentada, moro numa casinha simples de conjunto do governo. Consegui comprar com muito sacrifício, depois de décadas pagando parcelas por mês. Meus filhos se casaram, tiveram filhos.
Tenho netos e bisnetos, que não conhecem a história da família. Para eles, sou apenas uma avó que veio do interior, como tantas outras. O que me consola é saber que meus filhos cresceram longe daquela violência, que meus netos vivem em liberdade, mesmo sem saber o preço que paguei por essa liberdade. Meu legado não é de heroína que derrotou bandidos. É de mãe que escolheu a sobrevivência da família em vez da vingança pessoal. É de mulher que carregou segredos terríveis para proteger quem amava. Não é a história que queria contar, mas é a história real de quem viveu sob ditadura militar no interior do Brasil em 1982. E você, meu bem, se estivesse no meu lugar, o que escolheria? A verdade que mata ou o silêncio que preserva a vida? E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa, algo muito especial para compartilhar com você. Depois de tantos pedidos, tantos e-mails e comentários sobre as dúvidas da menopausa, o pessoal do canal se dedicou a criar um verdadeiro tesouro. O e-book? Lançamento oficial, do canal Reflexões dos Avós. O nome do livrinho é Menopausa, o Guia Completo, 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia com o único objetivo de ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo direitinho sobre essa tal da menopausa, de forma clara, sem enrolação, como a gente sempre conversa por aqui. Vai conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença. Tudo com protocolos testados e aprovados, explicações sinceras sobre a reposição hormonal, sem medo e sem tabu. E ainda vamos direto ao ponto sobre a questão da baixa libido que tanta mulher enfrenta em silêncio. Também incluímos um guia prático mostrando exatamente onde comprar cada coisa, o que precisa de receita médica e o que não precisa. Tudo de forma acessível e segura. E tem mais. Bônus especiais, como uma fórmula específica para os cabelos não ficarem brancos, e uma dica poderosa para acabar de vez por todas com o melasma, aquelas manchinhas teimosas que acabam com nossa autoestima. E sabe o que é mais lindo ainda? Esse guia da menopausa casa perfeitamente com nosso outro tesouro que já estava ajudando tantas mulheres. O livrinho 100 chás das avós para diversos males. Isso mesmo, minha querida, porque lá no livro dos chás tem receitas especiais que também ajudam muito durante a menopausa. Chás para acalmar, para dormir melhor, para equilibrar o corpo. São tratamentos naturais que nossos antepassados já usavam e que funcionam lindamente junto com os suplementos. Imagina só ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão. Quando você adquire nossos materiais, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra seu apoio ao canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de valor para tantas mulheres e famílias. Para conhecer esses livrinhos que preparamos com tanto carinho e dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena, é só clicar no link que está fixado aí no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais, não chegarão em sua casa, via correios, certo, minha querida? Que Deus abençoe você e sua família.